Oi, queridos! Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre a aula 9, Estrutura Geológica Brasileira. Na aula passada, a gente falou dessa estrutura geológica como um todo. Falamos desde as formações, das eras, da formação do nosso planeta e também do ciclo rochoso. Hoje a gente vai se deter mais ao nosso Brasil. Bora lá? Bom, no Brasil, basicamente, no mundo, enfim, existem três formações básicas de estrutura geológica. A gente vai ter os escudos cristalinos ou maciços antigos, teremos as bacias sedimentares e também os dobramentos modernos. Lembrando que aqui no Brasil não existe dobramentos modernos, mas é uma formação, uma estrutura geológica que nós vamos comentar, porque um dia esses dobramentos modernos são rochas, são formações geológicas, cadeias montanhosas jovens. A gente sabe que o relevo brasileiro ele é antigo, é bastante desgastado, mas um dia foi jovem, um dia foi novo. E essa formação desses dobramentos modernos, quando um dia foram jovens aqui no Brasil, deu surgimento aos escudos cristalinos. Então, nós vamos explicar sobre dobramentos modernos, mas lembrando que no Brasil só existe escudos cristalinos e bacias sedimentares. Bom, sobre esses escudos cristalinos, eles têm uma formação mais antiga da crosta terrestre. Bom, no período arqueano, formou-se os minerais metálicos e não metálicos, como granísio, ardósia e etc. E no período proterozoico, formou-se os minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, cobre, etc., que são muito explorados economicamente. Gente, o Brasil ele possui uma vasta porções de escudos cristalinos, fazendo assim do nosso solo muito rico em matéria-prima. Todos esses elementos que eu falei para vocês, como granito, ferro, manganês, ouro, eles são muito utilizados na indústria para transformação para matéria-prima. Ou seja, fazendo do nosso solo extremamente rico devido à sua formação geológica. Esses escudos cristalinos, eles remetem ao período pré-cambriano. São rochas cristalinas e metamórficas antigas, ou seja, essas rochas elas foram submetidas a altas pressões e temperaturas e acabaram fundindo-se com outras. Ou seja, por isso elas são bem antigas e bem desgastadas. São mais atingidos pelos processos erosivos e abrigam reservas de minerais metálicos, como minério de ferro, de ouro, de manganês, de bauxita, cassiterita. E a gente vai ver a formação desses escudos cristalinos principalmente ali na região centro-oeste brasileiro, pegando um pouco da faixa norte. Bom, sobre as bacias sedimentares. Elas foram formadas na questão de depressões do relevo, foram preenchidas por fragmentos minerais de rochas erodidas e por sedimentos orgânicos. Bom, devido à questão desses escudos cristalinos, ficava uma espécie de depressões, de vazios, e eles foram preenchidos através do que? De sedimentos. Os sedimentos iam se depositando, se acumulando e acumulando matéria orgânica, ou seja, eram camadas que eram sendo sobrepostas umas às outras nesses espaços que tínhamos vazios entre os escudos cristalinos, formando assim as bacias sedimentares. Nessas bacias sedimentares, que também existe bastante no Brasil, vai ter principalmente a formação do petróleo e do carvão mineral. Ou seja, essa sedimentação, essa compactação natural que foi ocorrendo entre milhões e milhões de anos e principalmente da decomposição dessa matéria orgânica foi que hoje nós temos o petróleo e o carvão mineral muito utilizado como minerais energéticos para queima de combustível e também utilizado nas indústrias. Bom, o aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo. Bom, há muitos milhões de anos a gente tinha esses fitoplânctons. Após a sua morte, eles formaram a matéria-prima do petróleo. Os restos orgânicos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Formaram-se hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficarem retidas.
o petróleo e o gás natural acumulam-se e ficaram retidos. Bom, aqui é basicamente o surgimento de petróleo, principalmente nessa região costeira, nessa região oceânica. A gente vai ver que alguns elementos eles foram morrendo e entrando em decomposição. E houve a sobreposição natural de sedimento. Isso, com o passar do tempo, milhões e milhões de anos, a gente vai ver que transformou-se nessa tão utilizada mineral energético que é o petróleo. E aí, lembrando que o petróleo e o gás natural formaram-se há milhões de anos. A gente sabe que hoje aqui no Brasil existe a camada pré-sal, que é na região oceânica, essa região onde é bastante profundo, onde necessita de material bastante tecnológico para fazer a escavação e também extrair esse petróleo. Bom, sobre os dobramentos modernos. A formação de grandes cadeias montanhosas em consequência da movimentação dessas placas tectônicas, a formação no final da era Mesozoica, início da era Cenozoica, portanto, pouco erodidas. E ocorrência recente, um exemplo, que são os Alpes, os Andes, os Himalaias, rochosos, enfim. Ou seja, esses dobramentos modernos são cadeias de montanhas, são soerguimentos dessas placas tectônicas que entraram em choque, formando essa grande cadeia montanhosa, atingindo assim uma grande altitudes bastante elevadas, porque logo são recentes, logo não tiveram um grande processo de erosão. Bom, sobre a estrutura geológica do Brasil. É uma formação geológica bem antiga, como eu falei anteriormente, apresenta escudos cristalinos e bacias sedimentares. A gente viu que nos escudos cristalinos eu tenho ferro, eu tenho manganês, nas bacias sedimentares eu tenho gás natural, eu vou ter petróleo, eu vou ter carvão. Existe uma ausência de orogenia e 64% do território é composto de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Desde esses períodos mais antigos e mais remotos dá-se a nossa estrutura. Bom, no mapa vocês podem ver basicamente a questão do escudo brasileiro aqui de verde, de marronzinho, escudo das Guianas e branco nós temos as bacias sedimentares, que vai ser basicamente que a gente vai ter em toda a região, tem no norte, tem no nordeste, tem no centro-oeste, tem na região sul, sudeste. Sobre a geologia. Bom, quanto à estrutura geológica, o território brasileiro ele vai apresentar escudos cristalinos formados por rochas magmáticas e metamórficas da era pré-cambriana, que 36% do nosso território, e as bacias sedimentares, que são formadas nas eras paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. Lembrando ao que eu falei para vocês, o Brasil não apresenta dobramentos modernos. O movimento orogenético, ou seja, de choque dessas placas tectônicas, de soerguimento desse solo, ocorreu na era pré-cambriana e deu origem às serras do mar, mantiqueira e espinhaço. Ou seja, quando ocorreu esses dobramentos modernos, que hoje já é bem antigo, que deu surgimento a esses picos, a essas altitudes médias que nós temos aqui no Brasil. Bom, só para resumir, os escudos cristalinos de uma formação pré-cambriana existem através de terrenos arqueozoicos, formando-se assim a Serra do Mar, onde se é extraído o granito. Nós temos também terrenos proterozoicos, existem jazidas de minérios de ferro e manganês. Já as bacias sedimentares é uma formação bem recente, que são terrenos paleozoicos, onde existem jazidas carboníferas ao sul. Na área mesozoica a gente tem depósitos de petróleo na região do litoral e terrenos cenozoicos a gente vai ter as planícies, ou seja, regiões férteis, alagadiças. Sobre os terrenos vulcânicos, são áreas que durante a era mesozoica sofreram intensos derrames vulcânicos, que é a bacia do Paraná. Temos rochas basálticas, que é a respeito do resfriamento dessas lavas vulcânicas, e um solo bastante fértil. A gente sabe que atualmente a gente não tem nenhum vulcão no Brasil, vulcão ativos no Brasil. Mas anteriormente, em eras passadas, toda essa região da bacia do Paraná, esse solo fértil, solo de terra roxa, ele é resultante do derramamento de lavas vulcânicas.
Ou seja, há milhões e milhões de anos no Brasil existiam vulcões. Atualmente nós sabemos que não existem vulcões no Brasil ou seja, a gente não vai ter, logo a gente fica no meio de uma placa tectônica. Bom, sobre os escudos brasileiros, a gente tem o escudo das Guianas, como você pode ver na imagem, e o escudo, né, de fato, brasileiro. A gente tem, como vocês podem ver nessa região aqui, ó, centro-oeste, a gente pode ver também aqui na área nordeste, enfim. Sobre as bacias sedimentares brasileiras e as suas principais características. O Brasil ele possui 3 extensas áreas, classificadas estruturalmente como bacias sedimentares, que são a bacia do Paraná, a Amazônica e a do Parnaíba. As bacias sedimentares, elas presentes no território brasileiro, estão circundadas pelos escudos cristalinos. Uma das principais características dessa bacia é a presença de bacias hidrográficas, de longa extensão e de grande vazão. Ou seja, a gente vai ver que nessa região de bacias sedimentares a gente vai ter uma grande disposição de corpos hídricos, de água, de lagos, de rios, enfim. Bom, nós ficamos por aqui. Esse foi o nosso conteúdo. Façam a atividade da plataforma SAS. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.